Ok, pessoal, vamos falar agora sobre contratação de aprendiz. Os contratos de jovem aprendiz são os maiores de 14 anos e os menores de 24. Então, nesse intervalo, ele pode ser contratado como aprendiz. E lembrando que o jovem abaixo de 18 anos, de 14 até 18 anos, o menor de idade, ele não pode fazer trabalho noturno, ele não pode fazer trabalho insalubre e ele não pode fazer trabalho perigoso. E eu, Cláudio, indico a vocês também um outro cuidado. Não coloquem menor de idade para fazer serviço externo. Lembre-se que quando um menor está trabalhando na sua empresa, seja como estagiário, seja como aprendiz, ele está sob a responsabilidade do empregador. Então, colocar ele para fazer um trabalho externo é arriscado, é perigoso, tá certo? Então, o jovem de 14 a 24 anos, até 24 anos, antes de completar, ele pode trabalhar como aprendiz, ok? Os contratos de aprendiz, eles podem ser firmados direto pela empresa, ou seja, ele vai ser um empregado da empresa, como outro qualquer, ou pode ser terceirizado com as empresas que são cadastradas do Ministério do Trabalho para oferecer esse tipo de trabalho, terceirizar o aprendiz e executar a parte da capacitação profissional do aprendiz, ok, pessoal? Então, o aprendiz, você precisa entender que ele é um horista, tá? Então, o salário dele é hora baseado no salário mínimo. Então, ele ganha a hora mais o DSR sobre aquelas horas, ok? A empresa paga tanto o período que ele está como aprendiz na empresa, executando atividades de trabalho, também os períodos em que ele está na escola, está num curso profissionalizante, tá certo? Então a empresa paga os 2 períodos. Trabalho de aprendiz, a contratação de aprendiz é interessante? Muito, pessoal. Se você conseguir levar jovens para a sua empresa e formar eles futuros empregados normais na sua empresa, né, que eles acabem a fase de aprendiz e se tornem um empregado normal como outro qualquer, já com um perfil de conhecimento da empresa, conhecimento da rotina, é excelente. Dá trabalho? Dá. Muitos jovens não têm interesse na atividade, não têm interesse no trabalho. Essa idade de 14 até 18 anos é uma idade muito complicada, não é? Nós todos já fomos jovens e nós sabemos disso. Mas tem jovens que realmente têm interesse e que a empresa pode aproveitar para futuros profissionais mais enganjados com a empresa, tá certo? Outra questão importante, pessoal, por experiência própria, eu digo a vocês que vocês têm que preparar a sua empresa para a chegada do jovem, tá? Se a empresa ainda não tem programa de jovem aprendiz, quando ela for implementar, ela tem que preparar a sua empresa para a chegada desse jovem. Então, tem que divulgar essas informações entre os setores e os gestores e que os trabalhadores da empresa, que os profissionais tenham muito cuidado com a forma de lidar com esses jovens, que são rapazes e moças de 14 até 18 anos principalmente, tá? Brincadeiras que se fazem com adultos em algumas empresas não cabem com um jovem ou com uma jovem. Então tome muito cuidado com isso, porque isso pode gerar problemas muito graves para a empresa, indenização por danos morais, assédio, esse tipo de coisa. Tudo isso, quando se refere a menor, gera um dano muito maior do que quando é entre adultos. Tá ok, pessoal? Então, prepare a sua empresa para a chegada desse jovem. A empresa ela precisa ter entre 5% a 15% de aprendizes. Tem que verificar que algumas empresas foram isentas dessa obrigação. As micro e pequenas empresas foram isentas dessa obrigação. Então, a grande parte das empresas hoje, que são micro e pequenas empresas, estão fora dessa obrigatoriedade, mas elas podem contratar por uma opção delas. Mas por que uma empresa ia contratar a não ser pela obrigação? Pessoal, imagine, você tem um escritório de contabilidade que você tem contadores que tem um salário alto, ou você tem um setor com profissionais com salário alto. Existem atividades que aquele profissional que tem um custo alto, ele acaba fazendo, que são atividades muito simples, que um jovem poderia estar fazendo. Transitando comunicações internas, arquivando documentos, tirando cópias.
Parece besteira, mas essas atividades simples tomam muito tempo desse profissional e sai caro para a empresa. Então, vai a empresa analisar o custo, né? O custo da mão de obra dela e como essa mão de obra está sendo utilizada. E aí talvez seja interessante contratar os aprendizes para fazer essas atividades mais simples. Ok, pessoal? Vamos para frente, hein?